seguimento ao nosso cronograma da aprovação. Hoje é dia de corrigir a sua meta 8. A meta 8 também cobrou um tema queridíssimo pela FGV, que é a terceirização e o reflexo da fazenda pública dentro do processo do trabalho. São temas que a FGV gosta de cobrar na tua segunda fase. Qual que era o caso proposto para o dia de hoje? Você advoga para um médico que ajuizou reclamação trabalhista em face de uma organização social da saúde empregadora, Hospital Brasileiro de Bons Cuidados, o qual sempre prestou serviços para a União, que também é ré nessa reclamação trabalhista. Sendo que, além de contestar sua legitimidade no polo passivo, aduz serem indevidos os honorários advocatícios em caso de sucumbência por se tratar de ente de direito público. Seu cliente foi dispensado enquanto que o contrato entre os réus ainda estava ativo. Ao longo de todo o contrato, a União jamais efetuou qualquer tipo de fiscalização do cumprimento de direitos, o que foi admitido em sede de defesa como fato incontroverso. Com base na situação apresentada, respondo os itens a seguir. E aí, na letra A, o que a banca te perguntava? Que tese jurídica você deverá sustentar na ação para obter a condenação da União? Justifique. Gente, a questão traz pra gente uma situação de quê? Terceirização. Onde eu vou procurar a minha resposta de uma questão de terceirização? Na súmula 331 do TST. Como se dá a responsabilidade em casos de terceirização? A empresa privada, ela sempre é responsável de forma subsidiária. Não interessa se ela fiscalizou ou não. É empresa privada, é terceirização, responde subsidiariamente. Agora, quando eu tenho um ente da administração direta, quando eu tenho um ente da administração indireta, inclusive empresa pública e sociedade de economia mista, a responsabilidade ela só vai existir se não houver a fiscalização. Mas a questão te deixou claro, ela disse claramente, olha, o cliente nunca fiscalizou, nunca, jamais efetuou qualquer tipo de fiscalização. Então, a União vai responder? Sim. Agora, se você escrever assim, a União responderá subsidiariamente na qualidade tomadora, tirou 0. O que vai efetivamente te dar a pontuação é você dizer que ela responde subsidiariamente porque ela não fiscalizou o contrato, beleza? Então, como ficaria a sua resposta aqui na nossa meta 8? Na letra A, o que a gente vai escrever então? Sustentaria que a União, na qualidade de tomadora, responderá subsidiariamente pelos débitos trabalhistas pois não fiscalizou o contrato, conforme prevê a súmula 331, inciso 5º do TST. Eu podia ter utilizado também o tema 246 do STF, era possível também. Mas, como eu falei para vocês, eu acho que lá na prova, para você buscar esses temas, é algo muito difícil de você realmente ter contato. Terceirização tá na súmula 331. Abre a súmula, lê a súmula, que você vai achar a tua resposta. Então, reforçando mais uma vez, para fins de pontuação, só seria atribuído se você escrever o quê?
não fiscalizou o contrato. Obviamente que tem que dizer que ela responde subsidiariamente, mas se você não colocar o complemento, a resposta a nota atribuída pela banca seria 0, beleza? Letra B. Que tese jurídica você deve sustentar para que o seu pleito de honorários de advogado em relação à segunda ré? A União paga honorários de sucumbência, gente? Óbvio que paga. Então, no processo do trabalho, os honorários são devidos ao advogado, seja pela União, a União paga honorários, seja na reconvenção, seja um advogado atuando em causa própria. Então, a União pagará os honorários nos termos do artigo 791-A da CLT, parágrafo 1º especificamente. Então, alegaria que, nos termos do artigo 791-A, parágrafo 1º da CLT, a União detém responsabilidade pelo pagamento de honorários de sucumbência pois eles são devidos pela Fazenda Pública no processo do trabalho. Beleza? Então, questão curtinha, não cobrou nada de alta complexidade, era mais para você saber, né, falar para a FGV que você sabia que honorários de sucumbência são devidos pela Fazenda Pública. Beleza? Então, finalizamos aqui a nossa meta 8 e amanhã é dia de meta 9. Lembra de curtir o vídeo para ajudar no engajamento da página. Se você tiver alguma dúvida, né, quiser fazer uma sugestão, de repente um tema que você tem mais dificuldade, comenta aqui que eu vou te responder, tirar a sua dúvida e, se possível, também atender o teu pedido em relação ao conteúdo.